e as famílias que vinham sendo acompanhadas a partir de 92 era mínima. Então, como nós tínhamos, o Estado tinha essa necessidade de melhoria de alguns indicadores de saúde e, inclusive, estava entrando o processo de municipalização, né, do Estado da Bahia, que, por sinal, foi bem tardio em relação a outros estados. E aí, viu no programa de agentes comunitários, na época, essa possibilidade de já começar a reorganizar alguns serviços e ações de saúde. E uma das coisas que foi assim, importante, como estava no processo de municipalização, para fazer o processo seletivo, era necessário que o município tivesse um conselho, formasse o seu conselho, o Conselho Municipal de Saúde, tá? Então, para ele fazer parte do processo, primeiro ele teria que criar o Conselho Municipal de Saúde. Além disso, precisava que ele tivesse alguns documentos já para fazer parte do processo. Isso já em 90, 94, 93, 94. Então, assim, os gestores, isso forçava também que eles se organizassem em termos de Conselho Municipal de Saúde, do Fundo Municipal. Era necessário também ter uma solicitação para o processo na época. Era necessário que o gestor fizesse uma solicitação por escrito à Secretaria de Saúde, pedindo que gostaria de implantar o programa, na época programa, né? Gostaria de implantar o programa de agentes comunitários no seu município. E aí, em 96, a própria Secretaria de Saúde tomou esse processo assim, vamos investir nisso porque é através do programa de agentes comunitários que você já estava despontando alguma melhoria em termos dos indicadores. E na época, muita questão da mortalidade infantil, né, que isso era bem crítico, e a própria população tinha problemas, assim, porque precisava trabalhar as questões de prevenção, promoção à saúde. Então, através do programa, a secretaria, né, investiu que esse seria o caminho, né, para a organização. Então, em 96, foi o primeiro processo, foi assim, uma expansão do programa de agentes comunitários, isso em 96. Em 98 foi o segundo momento dessa expansão de seleção dos agentes comunitários. Foi quando houve a minha remoção para a CESAB, para o nível central, e aí nessa época eu sempre coloco que não tínhamos nem a coordenação do programa de agentes comunitários. Nós atuávamos, a Efigênia, como tiveram a oportunidade de conhecer hoje de manhã, a Efigênia, ela trabalhava dentro da Direba, que na época era a diretoria de rede básica. Então, lá dentro dessa diretoria estava o programa de agentes comunitários. E aí eu inseri a equipe para o segundo momento do processo seletivo no Estado, que isso foi em 98. Então, a partir de 98, aí aumentou sensivelmente o número de agentes comunitários, saindo em torno de 5 mil para 16, 20 mil agentes comunitários. E aí, esse processo foi até 2006, tá? Nós fizemos seleção em 2008, 2010. Quando chegou em 2004, 2004, o processo simplificado, houve uma parada, até porque aí já tinha sido publicada a lei 10.507, que aí já trazia a questão da desprecarização dos agentes comunitários. E aí, em 2007, tá? Em 2007 foi quando houve mudança do governo do Estado, que o senhor Jacques Wagner assumiu. Foi quando o Eider veio também para a diretoria, que assumiu a diretoria da atenção básica, e aí já estava essa questão dos vínculos precarizados, mas, por outro lado, já tinha
tinha a questão dos vínculos precarizados dos agentes, já tinha um número de agentes comunitários, mas, por outro lado, também fazia-se necessário novas seleções de agente comunitário, porque nós tínhamos, nesse momento, precisava fazer a expansão de saúde da família e tinha um número já reduzido quer dizer, não era um número reduzido, muitos municípios precisavam ampliar as equipes de saúde da família ou até implantar, mas não tinha agentes comunitários, muitas micro-áreas descobertas. Nós tínhamos aí também a questão dessas micro-áreas, tinha a questão que a saúde da família não podia expandir porque tinha necessidade de agentes comunitários e tinha toda essa precarização dos vínculos. Então, o que ocorreu nesse primeiro momento? Fez-se necessário estimular a criação da lei municipal. A primeira coisa que nós já falamos antes, que teve na gestão anterior, teve a certificação que o secretário de saúde da época deu uma certificação dizendo que todos os agentes comunitários do estado da Bahia tinham passado pelo processo seletivo, né? Inclusive, nesse período já tinha a EC 51, que trazia que todos era necessário para os estados que não tinham esse processo, que teria que fazer novo processo. Como o estado da Bahia já tinha esse processo seletivo de agentes comunitários, aí pronto, só foi o gestor dar uma certificação afirmando que realmente todos tinham passado por esse processo. Agora aí trazia outro impedimento, porque os reserva na época, que eram os suplentes, né, que depois da lei 11.350 passa a ser cadastro de reserva, esses já não podiam mais ser chamados. Então, isso deu mais um impulso para se pensar nessa política de desprecarização dos agentes comunitários. Então, em 2007, houve o primeiro momento, uma discussão no Conselho Estadual sobre a questão dos agentes comunitários. E aí o Conselho Estadual falou sobre as diretrizes, quais seriam essas diretrizes que precisava dentro dessa política, e aí foi quando se formou o grupo interinstitucional, que nós já falamos anteriormente, que era formado pelo Ministério Público, pela União dos Prefeitos da Bahia, pelo COSEMES, pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, pela Diretoria de Atenção Básica e pela Federação Baiana dos Agentes Comunitários, Ministério Público, Ministério do Trabalho. Pô, gente, se faltar alguma dessas instituições, que depois vocês dão para ver nos documentos. Então, a partir dessa comissão CUT, a partir desse grupo DGT, aí foi pensar na questão da regularização. Foi quando o Estado, a diretoria, elaborou uma cartilha, né, dando todas as orientações, como seria esse edital, e também como seria o edital e também a minuta da lei municipal, para que eles passassem pela Câmara dos Vereadores, criando a lei, né, para desprecarização dos agentes comunitários. Então, esse foi um momento assim, de muita efervescência na diretoria, e que a gente discutia isso, e que, como foi colocado de manhã, o que muito ajudou também nessa questão dessas leis, que as câmaras municipais aprovassem essas leis, foi o apoio institucional, que desde quando o Eider chegou na diretoria em 2007, já se pensou nesse apoio institucional, de que forma nós iríamos trabalhar. Então, como foi regionalizado o apoio institucional nas 9 macro-regiões de saúde, então os apoiadores, a gente discutia isso muito com os gestores, quando estavam nos próprios territórios, discutindo com eles da necessidade que teria de estar aprovando essas leis.
a grade do curso de formação, de qualificação técnica, né, Esther, da escola, que foi pelo Ministério, instituído pelo próprio Ministério, dentro do primeiro módulo já tem um curso introdutório das 40 horas, que é aquele momento, o agente comunitário é selecionado, passa por todo o processo de seleção, de prova escrita, depois de título, né, de experiência, e aí tem um momento que o gestor divulga, né, os resultados desse processo seletivo, e aí chama os agentes para contratação. E nesse momento tem um curso de 40 horas, porque eles foram selecionados, como foi colocado, que tem pessoas até de nível superior que faz o processo. Só que assim, você fazer a prova escrita dentro daqueles conhecimentos técnicos que é dado, conhecimentos gerais da prova é uma coisa. Agora, você atuar na comunidade para lidar com as questões da comunidade, conhecer a realidade, o território, o perfil epidemiológico dessa comunidade, dos determinantes sociais, e na época, como a gente já vem desde 98 com o CIAB, aí faz necessário que eles conheçam todas na época, né, que agora nós já estamos saindo da transição do CIAB, que antes o CIAB e SUS houve uma transição, mas que agora já está quase concluindo o processo de implantação do ESUS. Então, assim, esse primeiro momento era necessário, porque trazia para eles como é que eles adentram uma comunidade, mesmo eles fazendo parte da comunidade, a questão da ética, a questão do respeito, né, de como ele proceder nesse primeiro momento nas residências, que com o CIAB eles iam fazer a ficha cadastral daquela família. Então, assim, esse treinamento introdutório das 40 horas é necessário para os agentes comunitários, que é esse primeiro momento de inserção, né, na comunidade, mesmo sendo parte da comunidade, mas eles precisam de alguma qualificação para adentrar os domicílios. Então, assim, os 40 horas é necessário. Como a escola técnica, nesse segundo momento, no segundo momento, quer dizer, do processo seletivo, que o primeiro momento era uma seleção simplificada, no segundo momento seria um processo seletivo. Então, assim, a escola teve a participação com a DAB de discutir os conteúdos, e discutir esses conteúdos, e também elaborar um manual, que eles chamam o manual do instrutor, que é do instrutor, que é do enfermeiro, que é o enfermeiro supervisor que acompanha eles que estão nas equipes ou até na unidade básica, e o manual do aluno, tá? Então, assim, como se dava esse processo? Junto com a escola da EFTES, era feita uma capacitação para os enfermeiros das diretorias regionais da época, para os coordenadores da atenção básica e alguns enfermeiros ou pessoas que tinham um perfil de educação permanente, para que era um curso repassado em 40 horas para eles irem para os municípios e repassar. Então, as coordenações da atenção básica nas regionais, elas acompanhavam, aí elas chegavam na sua regional, convocavam todos os enfermeiros dos municípios da sua jurisdição, né, da regional, e repassava essa capacitação para os enfermeiros. E aí os enfermeiros repassavam para os candidatos que foram selecionados para o processo de agente comunitário de saúde. Então, assim, isso é necessário. Todo e qualquer processo seletivo, mesmo que agora está com os municípios, mas isso não pode deixar de ser feito, né? Quando chegou para o curso de qualificação técnica,
Aí, esses primeiros 40 horas do treinamento já estava no módulo. Como eles já tinham passado no município por esse processo, aí a escola acelerava já para o segundo, né? Para o segundo módulo, já se eles já tinham esse conhecimento anterior, então, assim, era reforçar isso e já passar o conteúdo já do segundo módulo. Daqui para frente é o que a gente vai ter que trabalhar com eles, que já é plano de cargos e salário, a questão dessa qualificação, como veio na fala de Cristiano e de Elisa da manhã, da questão do ser do agente comunitário, né, da forma dele atuar. Eu acho que daqui para frente nós temos isso. É um desafio, né, não é do Estado nem do município, mas dos 3 entes federados dar conta disso, né, de como, né, para qualificar melhor esses profissionais e não perder a essência do que eles teriam.